Olá pessoal, tudo bem? Então, estou aqui de novo para mais um vídeo sobre Mindset e hoje nós vamos falar como eu mudo meu Mindset, como eu posso me inclinar ou deixar que predomine em mim um mindset mais de crescimento, né, e menos um mindset fixo. Não que a gente não possa ter o mindset fixo de crescimento, gente. Dependendo da situação, de alguma área da nossa vida, a gente vai ter mais um ou outro. Mas a gente tem que pensar na predominância do nosso mindset. Qual tipo de mentalidade eu quero adotar cada vez mais e desenvolver cada vez mais em mim. Então, eu parto de uma visão mais da nossa infância, de quando a gente é pequeno. Lá com 10 meses, um ano, a gente aprende a caminhar. E quantas vezes a gente caiu para aprender, né? Foram várias vezes. Isso deve ter acontecido comigo, certamente, eu não lembro, mas deve ter acontecido com vocês também. E então a gente erra, né? Mas a gente continua tentando. E assim é para falar, assim é para aprender a comer e por aí vai, né? A gente vai aprendendo muitas coisas e a gente tá predisposto a isso. Só que acontece também comigo, com vocês, algumas coisas às vezes que nos marcam, né? Por exemplo, quando a gente, às vezes, em algumas situações erra, quanto mais a gente está se desenvolvendo, mais a gente está crescendo, vai para a escola, vai vivendo outros núcleos sociais, a gente vai abrindo o nosso leque de desafios e às vezes a gente é criticado, por exemplo, porque a gente não foi tão bom naquela prova, a gente não foi tão amigo daquele coleguinha e por aí vai, né? Ou a gente não respondeu tão bem à mãe como ela esperava. Então a gente vai absorvendo, às vezes, algumas críticas, né? E que nos levam a pensar ao longo da nossa trajetória que a gente não é tão bom, né? E vai criando algumas inseguranças, criando algumas crenças que eu chamo de crenças disfuncionais. E também tem o outro lado, às vezes nós somos muito reforçados pelo resultado dos nossos atos, né? A ponto que a gente acha que a gente é muito bom, que a gente sabe tudo e que a gente tem que saber tudo sempre. E aí mora o perigo, gente, dessa questão do mindset fixo. Porque quando encontramos desafios ao longo já mais adulto, na adolescência, a gente vai se colocando assim nessa zona de risco, a gente está na zona de risco, né? Sempre a gente tem desafios e a gente, diante dessa mentalidade, dessas crenças que a gente foi formando, às vezes a gente não quer sair daquilo, a gente paralisa. A gente sabe que a gente deveria ir adiante, mas a gente não consegue, a gente recua, a gente para. E aí a gente vai dando vazão e formato para o mindset mais fixo. Poxa, se sou tão bom nisso, como é que eu não estou avançando nessa questão? Como é que eu fui mal numa prova se eu sou tão bom nessa matéria? E isso pode não me levar adiante, não me levar para um sucesso maior na minha vida. Ou mesmo por uma insegurança maior mesmo que eu tenha de que eu não sou capaz, que também acontece, infelizmente. Mas que, gente, a gente pode melhorar isso como? Hoje em dia a gente está muito preocupado com o resultado. No mundo de hoje nós vemos sempre assim, temos que ter respostas, resultados. E aí a gente perde o time da aprendizagem, a gente perde a noção do processo, o quanto o processo ele é importante e a gente valoriza muito a resposta que eu tenho que dar e não, gente. O mindset de crescimento ele está exatamente pautado no desenvolvimento, na aprendizagem, no que eu vou passar, nas experiências que eu vou somando e não necessariamente no resultado. O resultado vai acontecer, ele vai chegar, mas se não tiver um processo de qualidade, ele vai ficar comprometido. Então não adianta criar um mega foco no resultado e não entrar nesse padrão, porque isso nos coloca muito mais em desafio. Um nível de vulnerabilidade muito maior, porque eu preciso atingir um resultado e às vezes eu preciso me preparar para isso. Para ter um mindset mais de crescimento, eu preciso me abrir para a aprendizagem. Eu preciso me colocar sempre numa situação de aprendiz, numa condição de aprendiz. Estar aberto a isso. E nisso as coisas vão acontecendo. Mas tem uma outra palavra que também é muito importante, gente. É o esforço. Como eu falei lá no início, para eu aprender a andar e hoje ando, para cima e para baixo, faço um monte de coisa, eu precisei estar aberta à aprendizagem, enquanto pequena, mas eu precisei me esforçar. Quantas vezes caí de bunda, né? Caí em cima das fraldas, machuquei o joelho, fiquei para andar de bicicleta ou para fazer outros desafios e aprendi porque me esforcei, porque me dediquei. Então, sem esforço, sem aprendizagem, não tem resultado. Então, quando eu foco mais nisso, eu me pauto mais no mindset de crescimento e menos no mindset fixo. Agora, se eu já quero saber tudo, se eu já quero resultados imediatos, se eu já quero garantir todos os resultados da melhor maneira possível, talvez eu queime uma grande etapa aí e talvez eu nem saia do lugar. Esse é o assunto que eu gostaria de falar para vocês hoje, né, sobre como mudar meu mindset. Então, olhar, quem quiser assistir meus outros vídeos, gente, meu vídeo anterior eu falo sobre os dois tipos de mindset. E é legal, porque daí eu dou até lá um exemplo hipotético e tal, vai ajudar vocês a pensarem, bom, o que é? Falo no meu primeiro vídeo, depois falo sobre os dois tipos e agora como
que eu vou caminhando para um mindset mais de crescimento, ok? Se inscrevam no meu canal, compartilhem com quem vocês acham que pode ajudar esse tipo de conteúdo, cliquem no sininho lá para poder receber mais aí notificações, né, de novos conteúdos, e vamos em frente, eu fico à disposição e vamos continuar falando nos próximos vídeos sobre mindset. Vamos ter mais assuntos, mais conteúdo sobre isso. Ok, gente? Um grande abraço a todos, fiquem bem e muito sucesso! Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet.